fala que nós vamos orar, tá? Pode sentar vocês dois, Deus abençoe. É contigo, Varô. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Saudade demais de vocês, né? Já tem um tempo aqui, por causa, né, de tudo que aconteceu, né? Que eu não vejo os irmãos. E é uma alegria mesmo, realmente, estar aqui com vocês de novo, viu? Estou muito alegre. Primeiro eu quero agradecer, né, as orações da igreja, ao grupo de intercessores dessa igreja, a todos os irmãos que oraram. O Emanuel, né, ele é um milagre do Senhor, e todos aqui que estiveram em oração com a gente fazem parte desse milagre. Então, independente do que Deus tem reservado para a vida deles, cada um de vocês já fazem parte. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Eu quero honrar aqui também o trabalho do pessoal da mídia. Gente, vocês não sabem como é importante o trabalho de vocês, né? Durante o tempo que eu tive em casa, eu acompanhei os cultos pela transmissão de vocês, e assim, lógico que não é a mesma coisa, mas a gente consegue acompanhar, né, o que está acontecendo na igreja, e as lives de oração, né, pastor Elan? Todo dia, 7h30 da manhã, a gente estava lá para não deixar perder a comunhão, né, e foi bênção demais. Muito obrigada, pessoal da mídia, né, pelo trabalho de vocês. Deus os abençoe. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. O pastor Elan nos incumbiu de trazer, dentro do tema que nós estamos estudando, o aprofundamento, que a gente trouxesse a nossa experiência em aprofundamento, aquilo que a gente estava vivendo no momento, né? E hoje eu quero falar, o tema da minha palavra é aprofundando em Deus por meio do sofrimento, por meio das provas, por meio da tribulação. E eu quero com essa palavra trazer para vocês um refrigério, um conforto, né, e um fortalecimento, em nome de Jesus. A verdade é que ninguém gosta de sofrer, e a gente não vai fazer apologia ao sofrimento aqui de forma alguma, mas nós queremos trazer aqui um quebrar de cadeia, né, um quebrar de cadeias da mente, que diz que o crente não pode sofrer, que você está servindo a Jesus, você tem que estar sempre, né, vitorioso, você sempre tem que estar abençoado, né? E na verdade, o que a gente vê é que as pessoas que se aproximaram de Jesus, em todo o tempo, a gente pode acompanhar isso na palavra, elas passaram por tribulações, elas passaram por sofrimentos, passaram por dores. E o fato é que a nossa sociedade, ela não tolera bem sofrimento algum. E algumas pessoas dizem que se está havendo sofrimento é porque está pagando pecado. Na verdade, é que todo o sofrimento, ele origina sim do pecado, desde lá do Éden. E coisas que a gente passa na nossa vida, aflições, dores que nos sobrevêm, elas muitas vezes são fruto da nossa desobediência, da nossa forma de viver, né, das nossas escolhas que estão contrárias à vontade de Deus. Isso traz também sofrimento para nós. Outras tribulações que vêm, elas vêm de tratamento de Deus. Deus permite muitas vezes que nós sejamos tratados por meio do sofrimento. E tem casos que a gente não pode nem orar, nem interceder, sob o risco da gente atrair a ira de Deus sobre nós. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Nos livros dos profetas Jeremias, profeta Ezequiel. Então, a gente tem que ter discernimento até nisso. Mas hoje, eu quero falar com os irmãos aqui a respeito de provações que Deus nos permite passar. Lógico que Ele tem propósito em tudo, mas muitas vezes nós não conseguimos entender esses propósitos, né? E a gente provavelmente vai entender tudo só na eternidade. Mas são aflições que nos vêm e sem causa aparente. São essas que acontecem fora do nosso controle, se é que a gente tem algum controle, nos deixando assim totalmente impotentes e nos restando apenas esperar. É desse tipo de aflição que eu quero falar com os irmãos hoje. A palavra de Deus em 1 Pedro 4, verso 15 e 16. Eu estou usando a versão NVT em todos os textos, tá? Pedro 4, versos 15 e 16, fala assim:
Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem cristãos, chamados por esse nome. É lógico que o contexto de algumas palavras, alguns textos que nós vamos usar aqui hoje, está falando a respeito da pregação do Evangelho. Porque eles sofriam perseguições, eles foram açoitados, eles foram para prisões, né, os apóstolos que escreveram esses textos, e a relação deles com o sofrimento produziram esses textos que a gente vai ler hoje. Mas existem também outras formas de sofrermos por ser cristãos. João 9... João 9, verso do 1 ao 3. Diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, existem propósitos do sofrimento, e o propósito que nós vamos ver nessa noite, um deles é glorificar ao Senhor. Eu vou contar para vocês o meu testemunho. Eu sempre tive uma relação muito íntima com esse texto, né? Porque eu nasci com uma deficiência física, eu nasci com má formação congênita. Eu passei umas fotos ali para o pessoal. Tem jeito de virar, Davi? Ela está de lado. Isso aí é a minha coluna, irmãos. Ela está de lado ali, mas tem jeito de virar? Tem não? Aqui é como se ela estivesse deitada, né? Mas dá para os irmãos terem uma ideia. Aquilo ali é a minha coluna. E essa má formação, ela me trouxe prejuízos na coluna. Eu tenho um grau, né, de deformidade na coluna bem grave, 92 graus. E aos 12 anos de idade, eu passei por uma amputação na minha perna direita. A minha perna direita, ela é toda uma prótese. E por causa desse desnível, né, dessa irregularidade na minha coluna, eu também tenho minha bacia descompensada. Esse lado aqui é mais alto, né, do que o lado esquerdo. Então, faço tratamento, sofro com dores, desde que eu me entendo por gente, faço tratamento há muitos anos já, dessa má formação na coluna. E quando eu fazia tratamento lá em Belo Horizonte, o diagnóstico que eu tinha dos médicos é que eu não poderia ter filhos. Não porque houvesse algum problema, né, no meu sistema reprodutor, mas por causa dessa condição, dessas condições da minha coluna, da minha condição física. Era de que eu não poderia, eu não deveria ter filhos, o aconselhamento deles. Mas acontece que no livro da vida estava escrito a meu respeito coisas que nem os médicos sabiam. Porque o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? E em 2010, eu engravidei da Giovana. Foi uma gestação, né? A princípio foi uma gestação muito tranquila, só que aconteceu de ela nascer rapidamente, com 27 semanas e 5 dias. Faltando 2 dias para completar 7 meses. Nem com 7 meses ela nasceu. Ela é classificada como prematura extrema. E está aí. Sem nenhuma sequela. Ela passou 45 dias numa UTI, quando bebezinha. 45 dias. E está aí, sem nenhuma sequela, nem motora, nem psíquica, nem graças a Deus, nada, cognitiva, perfeita. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E em 2015... várias pessoas aqui dessa igreja, a gente já estava congregando aqui, chegaram para mim e falaram:
Deus tem um filho varão para você. A gente já estava com 5 anos e várias pessoas chegaram dando essa palavra, que Deus tinha um filho varão, e tinha essa promessa do filho varão. A Abel, né? A Abel é uma das pessoas que acompanha aí nossa história. Ela também foi uma pessoa que teve uma revelação de Deus e me entregou naquela época. E eu criei no Senhor e vamos embora, né? Preparamos para ter esse bebê e engravidei e tudo, mas só que foi uma gestação muito difícil, desde o princípio, muito sangramento, muita dificuldade, né, para poder manter essa gestação, e acabou que a gente perdeu essa gestação já com quase 6 meses de gestação. Aí aconteceu que o corpo não expulsou, né, não expeliu o feto. O parto teve que ser induzido, o doutor Marcelo, né, que fez esse atendimento comigo. Graças a Deus pela vida do doutor Marcelo, gente. Louvado seja Deus pela vida dele, pela vida da Sheila também. A Sheila cuidou da Gigi quando era pequenininha, lá na maternidade. Então, aqui, né, dentro dessa igreja, dentro dessa família, que tem vários testemunhos da nossa história. E o Senhor, e o doutor Marcelo, ele induziu o parto. Eu tive outro parto natural. Ah, gente, o parto da Giovana foi natural, tá? Para quem não tinha coluna para poder ter um parto, o parto foi natural. O segundo parto também foi natural, mas só que foi de um bebê morto. Então, aquilo foi muito pesado para mim. Meu emocional ficou muito abalado, né? Eu tive que fazer terapia, não saiu tudo, né? A placenta ficou, eu tive que passar pela curetagem. Assim, só quem é mulher que sabe dessas coisas, o quanto é difícil, né? E a gente fica com um buraco na alma quando a gente perde uma gestação. Seja ela, como foi no meu caso, um aborto espontâneo, ou seja uma pessoa que decide fazer o aborto. É um buraco que tem na alma. É um buraco que fica. Não tem outra palavra, do tamanho do vazio e da dor que a gente sente. Aí eu fui para a terapia, me tratei e tudo, mas ainda tinha uma promessa de Deus para cumprir. Depois dessa gestação, de tudo que eu passei, eu passei até a versão de gravidez. Eu não queria mais de jeito nenhum. Isso foi em 2015. Em 2025, o Senhor resolveu cumprir a promessa, do filho varão, né? O Emanuel veio de surpresa, gente. Gente, eu estou com 43 anos. Então, assim, eu não esperava, né? Um bebê aos 43 anos de idade. E assim, a vida já estava toda, né, encaminhada, e a gente não imaginava mesmo, não era mesmo um plano da gente ter outro filho. Mas é interessante que todas as vezes que eu ia orar a respeito da Giovana, ao Senhor, eu falava os nossos filhos, os meus filhos, sabe? Sempre que eu ia pedir alguma coisa, uma proteção, uma bênção ao Senhor, eu falava os meus filhos. Sempre falei no plural. E dia desse eu estava me lembrando disso, gente, é mesmo, né? Eu acho que, mesmo que inconscientemente, eu estava profetizando algo ali, né? Então, o Senhor trouxe o Emanuel de surpresa para nós. E eu me senti muito aflita no momento que eu descobri essa gestação. Por quê? Porque eu pensei, vou passar por tudo isso de novo. E o primeiro sentimento que eu tive foi de temor, de muito medo mesmo. Mas aí eu orando, eu estava com muita aflição. Eu tive uma visão. E poucas vezes eu tenho visões, sabe? Poucas vezes Deus abre minha visão espiritual assim. Eu tive uma experiência com Deus. Eu vi uma mão que me pegava por baixo assim, me colocava assim por cima dela, e uma outra mão que me cobria, dessa forma assim. Aí eu me lembrei, na mesma hora, de um hino muito antigo, que dizia assim: a mão de Deus vai escrever mais um de seus milagres. Se você crê que hoje é o tempo de vencer, acredite, o céu diz que sim. Então, a partir desse momento, eu comecei a ficar mais tranquila em Deus. E eis aí, né? O Emanuel. E nesse período da gestação do Emanuel, ocorreu a gravidez estava tudo tranquila, tudo normal também. Só que eu fui fazer o segundo morfológico e a gente descobriu já uma abertura muito, muito significativa no colo do útero. Aí o doutor Marcelo prontamente, né, nos atendeu e já, cama,
para tudo que você está fazendo e vai deitar, desse jeito. E depois, quando ele analisou direitinho os exames, já estava tão aberto que não tinha nem jeito de fazer mais a cerclagem. Aí, a gente, né, começou a tomar medicação para segurar a gravidez. Eu fiquei lá, de cama, esses 3 meses que levaram, né, até o parto. E foi um período muito difícil, porque, graças a Deus, mesmo com as minhas limitações, eu sou uma pessoa muito ativa. Eu trabalho fora, eu cuido da minha casa, eu dou aula, eu participo aqui das coisas da igreja, né, mesmo... né, e foi muito difícil eu ficar deitada. E várias vezes momentos de angústia me vinham. E foi nesse momento em que eu recebia da igreja todo o apoio, né? A igreja estava orando, intercedendo, recebi muitas mensagens das pastoras, recebi muitas mensagens dos irmãos. Não, agradeço a Deus de coração mesmo por tudo que vocês derramaram sobre a minha vida. E tá aí, gente, cada um de vocês faz parte desse milagre, né? Então, quando vocês verem o Emanuel correndo aí na igreja, vocês vão saber, vai correr. Vocês vão, eu intercedi por aquela criança, ele é um milagre, ele é a prova de que Deus responde orações e faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui é: Pai, glorifica o teu nome. Em João, capítulo 12, 27 e 28, a palavra fala assim: agora minha alma está angustiada. Acaso devorar, Pai, salva-me dessa hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei o meu nome e o farei novamente em breve. Em Isaías 43, do 6 ao 7, diz assim: direi ao norte e ao sul, tragam de volta os meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Então, amados, todas as pessoas que a gente vê na Bíblia, vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Jó, né? Jó perdeu tudo. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a família, passou por uma grande aflição. Vocês conhecem a história, né? José, que foi vendido pelos próprios irmãos, foi lá para o Egito, passou pela prisão, teve também vários sofrimentos na vida dele. Lázaro, que era um amigo íntimo de Jesus, ficou doente, mandou um recado para Jesus. Jesus ainda demorou um tempo para poder vir socorrer. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia falecido, também passou por aflições. O próprio Senhor Jesus, né, como nós lemos aqui no texto, teve a sua alma afligida pelo sofrimento que iria acometer a ele. E, por último aqui, Paulo o apóstolo, né, também foi um dos que foi açoitado por causa do Evangelho, teve sofrimentos por causa do Evangelho. Então, assim, quem de nós, né, agora falando de nós, quem de nós aqui que já entregou sua vida para Jesus e teve a sensação que as coisas pioraram, de repente alguém da sua casa ficou doente, ou você mesmo, de repente perdeu o emprego, de repente um levante veio contra você? Quem já teve essa experiência? De pensar, nossa, eu entreguei minha vida para Jesus, parece que tudo desandou agora. Não é verdade? Porque nós passamos também por sofrimentos, cada um à sua forma, cada um à sua maneira. Agora, tem um exemplo que eu ouvi um pastor falando esse dia. Ele falou assim: se o seu carro quebrar na madrugada, você está dirigindo e você está na estrada sozinho, para quem que você liga? Para alguém que você conheceu recentemente ou para alguém que você tem intimidade? Para um amigo próximo, ou para um pai, ou para alguém que você conhece? Você vai ligar, logicamente, para a pessoa que você conhece. Você não vai incomodar uma pessoa que você conheceu recentemente, né? Então, assim também é com Deus, amados. Deus, Ele quer incomodar, entre aspas, a cada um de nós para glorificar o nome dEle. Deus pode incomodar você? Deus pode usar a sua história para glorificar o nome dEle?
Nós fomos feitos para a glória do Senhor, amados. Nós somos feitos, nós nascemos para glorificar o Senhor. E a nossa vida, ela não é sobre nós mesmos. A gente não está numa história, no livro da vida não está escrito a respeito de nós mesmos. Nós somos um capítulo, mas o livro, ele é da vida, ele é o livro de Deus. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. Então, muitas vezes, quando nós, muitas vezes glorificar o nome do Senhor vai doer em nós. Muitas vezes glorificar, deixar com que Deus use a nossa vida, a nossa história, para glorificar o nome dEle, vai pesar, vai doer, né? Mas nós precisamos entender que o sofrimento, as tribulações, as aflições, que Deus permite, que Deus usa, para poder nos levar a um aprofundamento com Ele, para poder nos levar a fortalecer a nossa fé, nos levar ao amadurecimento, para nos fazer subir de nível espiritual, esse é o objetivo de todo aquele que anda com Jesus e passa por tribulação. Esse é o objetivo, louvar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós entendemos que não é sobre nós, quando nós entendemos que nós estamos vivendo para Deus algo muito maior que nós mesmos, a gente consegue desapegar disso, que eu estou sendo esmagado, que eu estou sofrendo, que é para me matar, que é para me destruir. Não é. É para a glória do nome de Deus. Amém? Quando você mudar essa chave, quando você quebrar essa cadeia mental e mudar essa chave dentro da sua mente, o sofrimento para você vai parecer leve e momentâneo, como diz a palavra do Senhor. Então, queridos, Deus, Ele não nos deve nada. E nós devemos para Ele aceitar. Nós devemos aceitar a soberania de Deus, né? Quando vem esses sofrimentos sobre a nossa vida. E com Deus, amados, mesmo se tudo der ruim, né? Der ruim, como diz a gíria aí, mesmo se tudo der ruim, ainda assim vai dar bom para nós. Por quê? Porque estar no centro da vontade de Deus é tudo que nós precisamos. Estar no centro da vontade de Deus, ainda que doa em você, ainda que seja aflituoso, né? Ainda que você se sinta desgastado, ainda que você se sinta sem força, estar no centro da vontade de Deus é tudo que você precisa. Amém? E nós, queridos, precisamos viver. Nós precisamos viver a vontade de Deus de uma forma que o mundo, as pessoas, olhem para nós e reconheçam a obra de Deus em nós. Nós precisamos ser uma vitrine da obra de Deus. E ao olharem assim para a minha história, eu quero que as pessoas digam: louvado seja o nome de Deus que permitiu ela ser mãe de filhos, mesmo naquelas condições físicas ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ao olharem para a sua história, para o seu sofrimento, as pessoas têm que ver: olha só como Deus é bom, olha só o que Deus está fazendo na vida dele ou dela. Ao olharem o seu sorriso em meio às dores, as pessoas devem dizer: olha como é grande a graça de Deus sobre a vida dele. E ao olharem, né, vou citar aqui meu esposo, que foi um homem liberto, ele já contou o testemunho dele aqui na igreja, um homem liberto, transformado, pai de filhos. Olha como Deus é bom, gente. Ele não tinha expectativa nem de viver até os 20 anos. Olha como Deus é bom, não é verdade? Então, da mesma forma que a gente reconhece, o mundo também tem que reconhecer. Quando o mundo olhar a história da Giovana, tem que pensar: olha, Deus ainda faz milagres. Né? Essa menininha não tinha chance, ela era para ter pelo menos alguma sequela, não tem nenhuma. Os médicos já atestaram isso. Né? Então, amados, eu quero ler aqui um texto, Romanos 8, 17 e 18. Se somos seus filhos, então somos os seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Veja, olha, se participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que sofrimento de agora não é nada comparado com a glória
que nos revelará mais tarde. Outro texto, 2 Coríntios 7:17. 2 Coríntios 4:17. Diz assim: pois as aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Não existe glória sem sofrimento, amados. Não existe glória sem sofrimento. Jesus passou por sofrimento. E ele foi glorificado por Deus, porque diz a palavra que Deus o exaltou e deu autoridade a ele sobre tudo e sobre todos, e deu um nome a ele que está acima de todo nome. Senhor Jesus foi glorificado por Deus depois que ele passou pelo sofrimento. Então, amados, há uma glória prometida para nós, há uma glória prometida àqueles que sofrem. Esse texto fala isso para a gente. E o segundo tópico que eu quero colocar aqui para os irmãos é descansando em Deus em meio ao sofrimento. Nós só podemos descansar em Deus quando a nossa fé é suficiente para confiar na vontade de Deus. E que a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa. Vou repetir. Nós só podemos descansar em Deus quando a nossa fé é suficiente para confiar que a vontade dele é melhor do que a nossa. E quando nós descansamos em Deus em meio ao sofrimento, nós adquirimos autoridade sobre aquele sofrimento, nós adquirimos uma autoridade sobre aquela situação. E essa autoridade, como diz a palavra, ela vem para que nós possamos encorajar outras pessoas que estão passando por sofrimento. Paulo fala assim em 2 Coríntios 1:4, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Um dia desse eu aprendi que existe uma diferença entre descansar e ficar parado. Porque às vezes a gente para de fazer as coisas e acha que está descansando, né? Descansar não é ficar parado. O verdadeiro descanso, ele vem quando nós contemplamos o Senhor. Quando nós ficamos somente parados, a ansiedade e a angústia nos consomem. Aí nós tentamos sair daquela situação por nós mesmos, a gente não consegue, é claro, então a gente vai se frustrar. E quando nós estamos assim, a nossa alma, ela procura, nos obriga a procurar um lugar de refúgio, nos obriga a procurar um lugar de descanso, de prazer. E muitas pessoas vão tentar encontrar esse lugar nas drogas, nos vícios, né? Na pornografia, outros vão na comida, tentar achar esse lugar na comida, nos videozinhos engraçadinhos lá da internet, nas redes sociais. Mas agora, quando nós vamos a Cristo, quando nós quando nós vamos a Cristo e olhamos para Ele, nós o contemplamos. E nós vamos ver para Ele, nós vamos ver nele, que já está tudo pronto. Nós podemos olhar para Cristo e testificar que já está tudo pronto. Glória a Deus, igreja. Nós podemos olhar para Cristo e ver solução. Nós podemos olhar para Cristo e ver beleza. Nós podemos olhar para Cristo e ver graça. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos esperança. Então, assim nós conseguimos verdadeiramente com que a nossa alma encontre o descanso em meio ao caos. Uma vez a pastora Patrícia pregou uma mensagem aqui nessa igreja que eu nunca mais esqueci. Ela, no contexto, né, ela disse que quando estiver passando assim, sua vida tiver tudo um tsunami, assim, tudo destruído, por onde você olhar, olhe para o alto. Né, Patrícia? Olhe para o alto, eu nunca mais esqueci disso. Olhe para o alto, lá não vai ter destruição, você não vai ver destruição, você não vai ver as trevas, né? Você não vai ver a sua situação, você vai ver Deus. Mateus 11, 28 a 29 diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Então a palavra do Senhor ela já nos promete isso, que quando a gente vai ao Senhor, a gente contempla o Senhor, a gente vê
salvação, a gente vê resposta, a gente vê que está tudo pronto, aí sim sua alma pode descansar. Por quê? Porque não depende de você, porque está nele tudo aquilo que você precisa. E o terceiro tópico que eu queria colocar aqui com os irmãos é adorando no sofrimento. A adoração é um fruto da contemplação. É impossível, amados, olharmos para Jesus e não o adorarmos. É impossível nós olharmos para Jesus e não nos rendermos a Ele. É impossível nós olharmos para Jesus e não dar a Ele toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o louvor que Ele é digno. E a adoração no meio do sofrimento, né, da perda, da dor, ela tem um valor especial para Deus. Porque em nenhum momento das nossas vidas nós poderemos entregar a Deus uma adoração tão centrada em quem Ele é. Em nenhum momento nós vamos poder entregar para Deus, nenhum outro momento, nem na eternidade, amados, porque lá não vai ter sofrimento. Então, quando você estiver adorando o Senhor em meio ao sofrimento, isso tem um valor especial para Deus, porque a gente entrega uma adoração para Ele de forma tão genuína, centrada não naquilo que Ele pode te dar, mas centrada em quem Ele é. Esse é o preço da adoração em meio ao sofrimento. Esse é o valor, né, da adoração a Deus em meio ao sofrimento. Então, louvá-lo em meio à tribulação é o grau mais elevado que a sua fé vai alcançar. Por quê? Porque você não tem resposta, você muitas vezes, as setas malignas que vêm é que você foi abandonado, que você está sozinho, que você não vai conseguir, onde está Deus, por que Deus não faz nada a meu favor? Mas muito pelo contrário, quando você começa a adorar o Senhor, independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você está vivendo, amados, isso tem um valor para Deus. Essa oração chega às narinas de Deus com um perfume especial. Apocalipse 21, 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ele vos enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para si. Então, aproveita aqui, enquanto você está passando por dor, por lágrima, por perda, por choro, aproveita para adorar. Aproveita para adorar. Entrega ao Senhor aquilo que tiver de melhor dentro de você. Jó 1, 20 e 22. Diz assim: então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Aleluia. É Atos 16, 23 ao 25. Diz assim a palavra: depois de serem severamente açoitados, aqui Paulo e Silas, está na prisão. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas adoravam e cantavam hinos a Deus, e todos os outros presos ouviam. Vocês conhecem as histórias, né? Deus restituiu a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Ao final, né, do livro de Jó, fala lá o desfecho da história. E Paulo e Silas, nesse momento aqui, depois que eles adoraram, a cadeia tremeu, houve um terremoto, e as cadeias se soltaram. E o carcereiro, que tinha recebido a missão de não deixá-los escapar, pensou que tinha todo mundo fugido, mas eles não fugiram. E nisso o nome de Deus foi glorificado, porque toda aquela família, a família do carcereiro, recebeu o evangelho.
Amém? Último tópico para a gente terminar é não temas. Não temas, amado. Vocês já devem ter ouvido dizer, né? A Bíblia tem muitos nãos. É verdade. A Bíblia tem um não temas para cada dia do ano. Vocês sabiam disso? 365 vezes o termo não temas, não tenha medo, né? Vou ler aqui o texto, ó. João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Glória a Deus. Mateus 28, 20. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós não estamos enganados, amados. O Senhor falou que teremos aflições. Então não é se teremos aflições, é quando ela vai acontecer. Porque o dia mau ele vai vir para todo mundo aqui, ninguém vai escapar não. É a palavra de Deus que diz isso para nós, né? Mas porém, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. O Senhor é conosco. E a grande questão é, como eu estou reagindo ao que eu estou vivendo? Como eu estou reagindo à perda? Como eu estou reagindo a essa aflição? Como eu estou reagindo? O que eu estou fazendo com isso que Deus está me dando? Eu estou usando a minha boca para murmurar? Eu estou deixando Satanás fazer ninho na minha mente com os pensamentos, eu estou abandonado, Deus não me ouve. Ou eu tenho usado a situação para glorificar o nome do Senhor? Ou as pessoas que olham para mim e me vê passando na prova, estão glorificando a Deus porque vem a alegria, uma alegria genuína que vem dos céus e uma paz que excede todo entendimento na sua vida. O que as pessoas estão vendo? Eu quero terminar com essa pergunta. Como o seu sofrimento, a sua tribulação, as suas aflições, é aquilo que você está passando, como isso pode glorificar o Senhor? Que tal a gente perguntar isso para Deus em oração? Vamos baixar nossas cabeças, fazer uma oração. Pergunta para o Senhor. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui pode estar passando por alguma situação muito complicada. Outros não, outros já passou, né? Pela situação, pela aprovação. Mas pergunta ao Senhor em oração agora. E ao invés de pedir ao Senhor que a solução do problema, que passa logo esse vale, começa perguntando a Deus como glorificar a Ele nessa situação. Você consegue orar como Jesus? Pai, glorifica o seu nome na minha causa, glorifica o seu nome na minha vida, glorifica o seu nome nessa situação, usa aquilo que eu estou passando, Pai, para engrandecer o seu nome, faz a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, filho teu, servo teu, cumpra a tua vontade em nome de Jesus. E nós engrandecemos o seu nome e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, igreja. Essa é a palavra do Senhor.